Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu já passei aqui no fundo dessas folhas, ó, são folhas de azeitona. Eu passei o verde Bofft. E agora vou pegar o verde pinheiro, um pouquinho de sépia, porque em alguns lugares eu vou passar o verde pinheiro com o sépia. E outros eu vou passar o verde pinheiro sozinho. Com o pincel número 2, ó, verde pinheiro com sépia. Aí eu diluí aqui já o verde pinheiro. Vou pegar bem pouquinho desse verde diluído e vou passar bem de levinho na lateral. E agora aqui no meio. Tiro o excesso de tinta no paninho velho, ó, e venho espalhando a tinta. Com um pincel filete número 0, um pouquinho de água, eu diluo a tinta verde pinheiro e venho aqui dando uma contornadinha aqui por baixo. Com bem pouquinha tinta, dou uma passadinha aqui para dar uma espalhadinha, mas é bem pouquinho, aqui mais é para fazer um contorno mesmo. Posso até pegar um pouquinho do marfim e dar uma passadinha aqui, ó. Posso deixar secar também e passar por último. Vai até aparecer mais essa claridade aqui, ó. Vou fazer essa folha aqui como se ela tivesse do avesso. Então, quando ela tá do avesso, o avesso fica um pouco mais claro. Então, eu venho aqui contornando com um pincelzinho filete. Com o pincel número 2, tem quase nada de tinta, eu vou dar uma passadinha aqui. E do lado de cá a mesma coisa. Um pouquinho do verde Bofft para dar uma tampada um pouco aqui. Ó, vai ficar bem pouquinho aqui o sombreadinho. Aqui tem uma dobrinha. Com o pincel número 0, um pouquinho de água, eu vou diluir o sépia com o verde pinheiro misturado. Pego e venho aqui no meio. Para não ficar o risco tão fininho assim, eu limpei bem o pincel 2 e vou dar uma passadinha por cima. Tirar só um pouco o excesso.
Acho que ela ainda não ficou tão clarinha igual devia, então vou passar um pouquinho mais do verde boft aqui. E um pouquinho de marfim. Para ela parecer que tá do avesso. Até posso escurecer um pouquinho mais aquela dali, para ver a diferença da que tá do direito e a que tá do avesso. Tem muitas folhinhas da azeitona que às vezes aparenta aqui só um risquinho claro no meio e as laterais ficam claras, ó, assim. Claras não escura. Ó, eu já vou deixando aí uma partinha no meio bem clarinha, ó, e passo o escuro em volta. Ai, Sônia, agora encostei, não tá dando para ver o miolinho. Não tem problema, pega um pincelzinho número 0, filete, ó, com um pouquinho do verde boft e vem aqui. Se acontecer. Aqui é bem fininho, às vezes até compensa vir com o pincel número 0, contornar e aí depois só vir dando uma espalhadinha na tinta. Bem pouquinho. Passando um pouquinho do marfim aqui, para dar uma clareadinha. Nessa outra, do mesmo jeito. Essa aqui, ela tá do avesso. Inclusive, tem uma dobrinha aqui para baixo. Eu posso até, com o pincel número 0, já colocar escurinho para mostrar a dobrinha ali. No meio é a misturinha de sépia com verde pinheiro. Fica mais marronzadinho. E aqui eu vou passar um pouquinho do pincel sem tinta, ó. Só pra dar uma quebrada na cor. Posso pegar um pouquinho do marfim e dar uns toquezinhos aqui para ficar mais clarinho em alguns lugares. Depois podemos passar o branco também. Deixar aparecer bem pouquinho aqui o risquinho do contorno. Com verde boft, passando aqui um pouquinho.
Passar o escurinho aqui no meio e vim com um risquinho branco, não, verde, com verde clarinho, que é o verde boft aqui, ó. Tem uma folhinha aqui. Vou deixar só um contorninho. O cabinho, eu vou pegar um pouquinho do camurça. Com o caqui. Camurça com caqui. E depois eu posso clarear um pouquinho, porque senão ele fica muito escuro ainda. Eu acho escuro. Misturo um pouquinho do marfim. Ó, aqui, ó. Vai ficar essa cor. Marfim com camurça e caqui. Venho fazendo o cabinho. Vou pegar aquela misturinha de verde pinheiro com sépia, para dar uma escurecidinha de um lado. No caso aqui eu vou escurecer dali. Tem uns lugarzinhos que é mais altinho. Com o pincel número 0, eu vou pegar o verde boft e vou dar uma passadinha aqui em alguns lugares para dar uma clareadinha. Posso até dar uma contornadinha desse lado aqui, ó. Que tá mais clarinho, para dar um... Eu deixo uns lugares mais altinhos, uns mais baixos, assim, para mesmo aparecer aquelas irregularidades que tem nos cabinhos.